vamos lá. A gente estava falando, então nós tentamos simplificar, né, essa classificação de espíritos, né? Para a gente, nós tentamos trazer, né, acho que todo mundo lembra, trazer para a nossa realidade, como se nós fôssemos classificar nós mesmos, né? É isso que eles fazem lá quando eles vão classificar entre bons, maus, superiores ou inferiores, né? Então eles fazem essa classificação e nós também aqui fazemos a mesma classificação, tá? Então vamos sempre trazer alguma coisa para a nossa realidade para a gente não ficar falando como se falasse de alguma coisa que a gente não conhecesse ou algo muito diferente do que a gente conhece, tá? Deixa eu fechar o microfone, acho que é da Fernanda que está aberto, né, Fê? Não, Fernanda Tá não, aberto? é. Vou fechar, porque senão fica dando retorno. Agora foi. Quando vocês quiserem falar, só abrir, tá, gente? Então agora nós vamos fazer essa classificação, nós estávamos na classificação na terceira ordem. É onde nós, a maioria de nós, nos colocamos na nossa discussão de tudo isso, né? A maioria de nós aceitou que essa terceira ordem é onde nós, espíritos imperfeitos, nos encaixamos, tá? E essa terceira ordem, ela tem uma subdivisão, né? Que ela é dividida em cinco classes principais. Eu vou ler algumas coisas dela para a gente poder tentar, assim, encaixar, não a gente se encaixar nela, entendeu? A gente conseguir visualizar as pessoas que a gente conhece, né? Saber, até, assim, como que anda os nossos semelhantes, em que classificação estão, entendeu? E como que a gente consegue chegar numa classificação melhor, tá? É para isso que nós estamos fazendo essa aula. E também aquilo que eu falei para vocês, o que eu acho mais importante vamos classificar, vamos falar das qualidades e defeitos dos outros. Não é só isso, tá? É a gente se conhecer, se encaixar nessas divisões. E o importante também, quando nós estivermos trabalhando numa corrente, a gente saber que natureza que vem as comunicações que chegam para nós, tá? Porque como essas comunicações são só mental, na verdade é só através de perispírito que acontece, muitas vezes nós falhamos em transmitir essas comunicações, transmitimos coisas que não são legais, e de espíritos que não têm uma classe muito evoluída, entendeu? Então, tudo isso é responsabilidade nossa. Nós temos que estar preparados para avaliar essas comunicações que chegam a nós, tá? E também, assim, estarmos buscando a melhora, estarmos entendendo isso aí, para que a gente consiga atingir um padrão elevado, melhor, para essas comunicações que chegam para a gente serem comunicações bacanas, né? A gente não tem que ficar aberto também num trabalho, porque não é só porque eu estou num trabalho, eu estou hoje num trabalho mediúnico na casa espírita. Eu vou só trabalhar com espíritos bons ou só com espíritos que são ali para tratamento. Não, não funciona assim. É a minha vibração que traz essas comunicações até mim. Se eu estou no trabalho ali, eu posso estar super bem amparado pela espiritualidade, mas se eu estou no trabalho com uma vibração que não condiz com o trabalho, eu vou atrair ao meu lado espíritos com a mesma vibração. Então, assim, até nesse momento, a responsabilidade de tudo é minha, tá? É de cada um de nós, tá? Podemos dividi-los em 5 classes principais. Vamos lá. Espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem dele objetivo de suas preocupações. Então, essa é assim, a classe mais baixa, são os impuros. Eles querem o mal. A preocupação deles é aonde eles podem fazer o mal. O que eles podem fazer para ser ruins, né? Como espíritos dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poder retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir nas provas por que passam. Então, assim, eles, quando estão desencarnados, quando são espíritos, eles se ligam aos homens que têm a mesma vibração deles. Eles querem destruir as pessoas, eles têm essa vontade. Então, eles vão tentar dar maus conselhos, induzir sempre a fazer o mal. E essa é a tendência deles, dos espíritos impuros. Vamos lá. Podem ser reconhecidos em suas manifestações. Olha que legal que ele fala aqui. Podem ser reconhecidos em suas manifestações pela sua linguagem. A trivialidade, a grosseria das expressões nos espíritos como nos homens é sempre um indício de inferioridade moral, senão intelectual.
Então, quando esses espíritos vêm numa comunicação, eles sempre vêm trazendo a linguagem, uma grosseria, você percebe no jeito que ele fala, nas palavras com que ele usa, que é um espírito de natureza muito imperfeito, que é um espírito bem de baixa evolução. Ele pode até tentar, ele às vezes fala umas coisinhas bonitas, jogam para tentar dar uma enganadinha, mas no geral você percebe que as palavras são grosseiras. A Viviane, quer falar? Acho que não, ela abriu o microfone. E a gente percebe que eles são atrasados tanto intelectualmente como moralmente. Isso a gente já consegue perceber na comunicação. Não. Tá bom, não é porque eu abri o microfone. Esses espíritos, para nós trabalhadores, que um dia vocês todos serão, é o mais fácil de reconhecer. Tá? Então, não é essa classe de espíritos que nos preocupa. Tá? Eles são tão diferentes da gente em muitas coisas que a hora que eles já chegam, a gente já percebe que a energia é diferente. E a hora que eles começam as primeiras palavras, a gente já sabe que se trata de espíritos dessa natureza. Tá? Então, eles não são difíceis da gente reconhecer. Pode falar, Paulinho. Olha, eu não sei se tem sentido, mas, por exemplo, espíritos que não são evoluídos, assim, que não estão na faixa vibratória da luz mesmo, são menos evoluídos, inclusive assumem isso. São os espíritos, por exemplo, levando para a linha da Umbanda, a linha da esquerda. Porém, também são necessários nos trabalhos, por exemplo, de levar esses espíritos, de pegar esses espíritos dos templos, por exemplo, de encaminhar espíritos de vibração muito baixa, que talvez os de luz não consigam acessar, para onde eles têm que ir. Então, quer dizer, de alguma maneira eles são necessários, mas assumem que tem essa inferioridade na evolução. Porém, ainda são trabalhadores da luz, querendo ou não. Não sei, você entendeu a minha pergunta? Sim, Eu falei. Você está me perguntando se esse tipo de espírito, eles ajudam em alguma forma nos trabalhos, é isso? Porque esses espíritos que eu citei, por exemplo, que são os batizados, né, da esquerda, eles influenciam no trabalho, ajudando nas casas espíritas, igrejas, enfim. Eles não se enquadrariam aqui, né? Porque eles também são, às vezes, de linguajar grosseiro, né? Então, esses espíritos que você está falando, que seria a parte esquerda da Umbanda, né? Que a gente fala, né? Que são as pombagiras, esse tipo de espírito. Exus. Uhum. São espíritos super inteligentes, tá? Não tem nada a ver com essa classificação de espíritos, não. Eles têm um linguajar deles, na verdade, não é grosseiro no sentido de ser baixo calão. É mais regional mesmo. Você percebe que eles têm uma linguagem assim. O que trabalha na linha do caboclo, ele fala muito naquela linguagem dos caboclos, naquela linguagem antiga, entendeu? Então, eles têm algumas palavras, mas não esses espíritos impuros que a gente está citando, eles falam muito palavrão mesmo, sabe? Palavras grosseiras, eles se dirigem às pessoas com umas palavras muito pesadas, sabe? Esse pessoal da Umbanda esquerda aí, desse que você está falando, não, eles não fazem esse tipo de coisa. Eles são espíritos muito inteligentes, tá? Eles ajudam muito no trabalho, sim. A gente trabalha com caboclo, com preto velho, com índios, com um monte de classes aí. Esses aí já seriam da direita, né? Agora já sim. mais parte da Os esquerda. Exus, nós trabalhamos com Exus também, e não é porque eles são classificados como Exus que eles são espíritos ruins, tá? Então, por isso que eu falei, porque como eu estava falando do linguajar aqui, e a gente pode as pessoas isso acontece muito de confundir, achar que, por exemplo, fazem parte da esquerda, Exus, pombagiras são espíritos ruins, e isso eu queria puxar esse assunto justamente para você explicar isso, que não são de jeito nenhum, são necessários, inclusive, para o trabalho fluir como deve ser feito, né? São. Tem essa coisa enraizada deles serem ruins, etc e tal. Eles são rudes, na verdade, eles não são grosseiros, eles são rudes nas palavras. Eles não têm um refinamento, porque eles não evoluíram intelectualmente. Eles não têm uma inteligência, eles têm uma capacidade de dominar as coisas materiais, o plano espiritual de uma forma muito incrível, né? Eles têm muito poder nessa parte, né? Mas eles não desenvolveram a parte intelectual. Então, muitos falam tudo errado, você vê que falam palavras estranhas. Mas eu falo, os espíritos impuros é como se, vamos supor, como se você entrasse numa penitenciária. Você vai ver lá, você conversar com o pessoal que está preso,
você percebe no linguajar deles que eles não têm evolução nenhuma. Você fala, gente, como que pode? Não falam coisa edificante, né? Já falam eles falam palavras muito baixas, eles falam coisas que a gente, assim, fala, nossa, eu não repetiria isso nunca, entendeu? Então, esses espíritos impuros, eles têm essa característica, de falar coisas bem grosseiras mesmo, né? De se dirigir às pessoas de uma maneira muito grosseira, entendeu? Então, de forma mais violenta. Sim, mas não se encaixa nesse tipo de espírito que você está falando, não, tá? Esses daí já é um outro tipo. Tá, vamos lá. Aí depois nós vimos esses espíritos impuros, vamos para outra classe, espíritos levianos. Foi o que acho que a Bia citou a semana passada. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. Você percebe na comunicação dele que eles ficam tentando jogar amuletos, sabe? Fazer umas coisas meio místicas, assim, para tentar bagunçar mesmo, sabe? Eles têm eles não têm uma necessidade de fazer o mal. Eles não chegam numa reunião para bagunçar, igual os espíritos imperfeitos, impuros. Eles chegam já para destruir a reunião. Eles querem que você pare com aquilo que você está fazendo. Os levianos não. Eles chegam, às vezes eles chegam dando risada, ou rindo da nossa cara, fazem uma piada de mau gosto, entendeu? Eles têm essa característica. Tá? A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob o nome de gnomos, duendes, diabretes e trasgos. Ele fala também, estão sob a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente os empregam como fazem com os nossos servidores. Então, os espíritos superiores, às vezes, usam eles para trabalho, entendeu? Que nem você falou, os espíritos da esquerda, que são os Exus, ou as pombagiras, eles também são usados para trabalho, entendeu? Porque muitas vezes a gente precisa, a gente for pensar em grau de evolução, como nós todos estamos, praticamente todos estamos nessa terceira ordem de evolução, os espíritos superiores, para chegarmos a nós, eles têm mais acesso se eles trouxerem pessoas parecidas, semelhantes com nós, entendeu? Então, muitas vezes usam desses espíritos que são mais próximos da nossa energia, do nosso entendimento, do que se aparecer Maria, mãe de Jesus. Você vai dar risada, você vai falar, não é Maria, entendeu? Você não vai acreditar, mas se ele colocar um espírito que tem uma natureza parecida com a sua, você já vai querer bater um papo, já falar, é conhecido, tal. É mais fácil essa comunicação, entendeu? Chega para nós de uma maneira mais fácil. Quer falar, Paulinha? Aqui a mãozinha ficou erguida, não percebi. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Você percebe que eles não têm conteúdo nenhum. Eles chegaram só para fazer uma bagunça mesmo, tá? A outra classe são os espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Eles chegam com um conhecimento muito, você vê que entende muito de muitas coisas. Eles têm uma capacidade intelectual muito boa, esse tipo de espírito, tá? Só que você percebe, assim, que eles se acham mais do que realmente eles são. É a mesma coisa quando você for conversar com uma pessoa que você fala, ele tem um conhecimento, mas a pessoa quer mostrar um conhecimento que ela, não sei de onde ela tirou, mas ela quer mostrar para você que ela tem aquele tipo de conhecimento. Eles chegam dessa forma numa reunião, sabe? Eles chegam falando de algum assunto, até um monte de baboseira que você começa a perceber só pela conversa que já não tem aquele conhecimento, tá? Mas são espíritos pseudo-sábios. São inferiores a nós? Não, muitos de nós somos assim, tá? É isso que eu gostaria que vocês conseguissem trazer, entendeu, para si. Porque aí os zombeteiros, tem muita gente que a gente conhece que é esse tipo de gente, que é zombeteiro, que chega numa reunião nossa de amigos, que não tem conteúdo nenhum, não vai ajudar ninguém, não vai agregar em nada. Mas sempre aquele bobo da corte, aquele cara, aquela pessoa que fica fazendo graça para chamar atenção, até para infernizar os outros. Senta numa mesa de um amigo e fica só infernizando um ao outro. São espíritos zombeteiros. Assim como os pseudo-sábios, eu acho que a maioria de nós conhecemos gente assim, que se julga saber mais do que realmente sabe. Fica discursando um monte de coisa e tal. Então, assim, a classificação de espírito nada mais é que a nossa classificação. Somos nós encarnados e nós desencarnados. Não muda nada. Aí a sétima classe são os espíritos neutros. Eles não fazem nem o bem e nem o mal. Ficam lá, neutro.
tá? Esses espíritos, assim, a gente nem recebe muito em comunicação, porque eles não vêm até as nossas comunicações, porque para eles tanto faz, eles estão só vivendo, tá? A outra classe, a sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Eles manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, movimento ou deslocamento anormal dos corpos sólidos e agitação do ar, etc. É o que a gente, às vezes, vê, que você percebe, você fala, nossa, tinha um negócio aqui, parece que passou um vulto, sabe? Ou escuta uma pancada na porta, escuta um barulho. Eles gostam dessa perturbação, porque eles têm um conhecimento de trabalhar a matéria, como a maioria dos espíritos tem. Os espíritos superiores quiserem mexer os computadores, mexer as coisas, eles conseguem, eles têm um conhecimento para trabalhar a matéria. Esse tipo de espírito perturbador, eles também têm esse conhecimento. Só que eles não usam para nada, eles usam para perturbar, sabe? Eles entram às vezes na nossa casa e dão umas batidas na porta para assustar. Qual que é a intenção? A intenção é fazer o mal? Não, a intenção é só perturbar, só tirar a paz de quem mora ali. Entendeu? E às vezes fazem essas coisas, esses movimentos que a gente sente, nossa, parece que passou alguém atrás de mim, pode ser um espírito dessa natureza. Aí ele cita aqui embaixo, ó, todos os espíritos podem produzir esse fenômeno, mas os espíritos elevados deixam, em geral, como atribuição dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, serve-se desses espíritos como seus auxiliares. Mais uma vez, a espiritualidade superior servindo dessas coisas. Então, assim, a gente é como se fosse nós mesmos, cada um tem uma função, né? Os espíritos superiores não vão ficar se deslocando o ar, movimentando coisas. Eles mandam alguém fazer, porque eles têm um monte de outras tarefas para fazer. Então, eu tenho tarefas para cumprir, você vai ficar com essa tarefa, você vai ficar com essa tarefa. Porque o mundo espiritual, gente, é organizado. O Brasil não é, o planeta Terra não é. Mas o mundo espiritual é organizado. Tá? Cada um tem a sua tarefa e cada um é incumbido de alguma coisa. Tá? Mesmo esses espíritos sendo de terceira ordem, eles também são usados para as coisas que os espíritos superiores precisam. Alguém tem alguma... Nós falamos das características dos espíritos de terceira ordem, tá? Nós vamos agora entrar na segunda ordem. Eu acho que, assim, muitos de nós, que nós falamos na outra aula, né, Paula? Nós oscilamos entre estarmos na terceira ordem e algumas vezes estarmos na segunda ordem. Eu acho que isso é natural de todos nós, né? Muitas vezes a gente só fica na terceira mesmo e fica ali, transitando ali, né? Mas algumas vezes a gente pula para essa segunda ordem que nós vamos ver agora, tá? É super natural isso. Que eu falei, a linha é muito tênue, né? Fui imperfeito, aí comecei a me tornar um espírito leviano, aí depois eu comecei a me tornar um espírito mais assim, até eu passar para um espírito de segunda ordem, tá? Essa mudança é muito sutil, né? E acontece com a nossa característica também aqui na Terra. Vamos tocar. O segunda ordem são os bons espíritos, que é a ordem que nós todos queremos se encaixar daqui a um tempo, né? Esperamos que em breve. Vamos lá. Ó, caracteres gerais. É muito legal isso aqui, ó. Predominância do espírito sobre a matéria. Só de ler essa frase eu já vi que eu não sou o espírito da segunda ordem. Ele tem a predominância a gente tem muita predominância da matéria sobre o espírito. Acho que a maioria de nós temos isso, entendeu? Nós somos muito material. Nós temos medo de morrer, começa por aí. Eu tenho medo de deixar meus objetos. Eu amo meu carro, eu amo minha casa. A gente tem apego às coisas material. O espírito da segunda ordem, ele já não tem esse apego. A predominância dele é pensar mais no lado espiritual. Ele já não tem mais o apego tanto na matéria, tá? Por isso que eu já não consigo me encaixar muito nisso daí. Ele tem o desejo do bem. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem o saber e as qualidades. Lembra que a gente falou do Chico Xavier e do Divaldo? Eles são espíritos da segunda ordem, não temos nem dúvida disso, né? E eles têm isso daí. O Chico Xavier tem o lado moral muito acentuado, uma qualidade excepcional do lado moral dele. Só que o lado intelectual não é tão adiantado.
Já o Divaldo, ele tem um lado intelectual que é avançadíssimo. Não que ele não tenha o mesmo lado moral que o Chico, não é isso que eu tô querendo chegar, entendeu? É mais dizendo assim, a gente evolui nos dois lados, mas tem uma tendência de um lado nosso evoluir mais que o outro. Nós precisamos levar a moral e a inteligência juntas, precisamos. Seria assim, a perfeição. Evoluirmos moralmente e intelectualmente, no mesmo grau. Mas nem sempre acontece assim. Muitas vezes a gente fica mais preocupado em fazer o bem e evoluir moralmente, em sermos uma pessoa boa, mas não nos preocupamos em instruir-vos. Ficamos perdidos, entendeu? A pessoa passa uma existência sem ler nada, sem conhecer nada, sem buscar nada. Ah, o conhecimento que eu adquiri em outra encarnação já tá bom, já me basta. Mas eu vou fazer o bem. Não é por isso que ele deixou de ser uma pessoa boa, entendeu? Mas muitas vezes acontece isso, tá? Eles compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de ser feito. Olha as qualidades deles, né? Eles compreendem Deus. Nós temos ainda dificuldade de compreender Deus. Então, assim, eles já têm essa inteligência do que é Deus e do que é esse infinito todo que Deus criou pra gente, né? Então, eles estão um passo à nossa frente. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam o homem do caminho do mal, protegem a vida daqueles que se mostram dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos naqueles que não se comprazem em suportá-la. Então, eles, como espírito, eles servem para ajudar. Quando eles estão desencarnados no plano espiritual, a vocação deles é essa, é fazer o bem, é ajudar que as pessoas não caiam nas investidas do mal, não caiam em coisas levianas, eles ficam lá tentando ajudar. E quando percebe, porque muitas vezes quando a gente reencarna, a gente promete, vamos lá, passar pelo plano espiritual, nós estamos ainda no plano espiritual, vamos supor. E lá a gente fala assim, não, nessa encarnação eu quero fazer várias coisas. Pode mandar para mim que eu vou perder um filho, que vai ser de boa, eu vou suportar, que meu marido vai me trair, que eu já quero nessa reencarnação já pagar tudo isso aí e me liquidar. A gente vem com essa e eles sempre orientam. Calma, vai com uma coisa de cada vez. Não, 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 pode mandar que eu aguento. No primeiro obstáculo a gente já cai de joelho, chora, parece que vai morrer, né? E os espíritos, esses espíritos bons, vêm o quê? Nos auxiliar nesse momento, entendeu? Eles sabem que a gente não suportaria isso. Eles já sabem, porque eles já conhecem a nossa característica. Então, eles já vêm ao nosso amparo, à nossa ajuda, para poder nos ajudar. Então, na verdade, assim, é como se fossem nossos protetores mesmo, né? Nosso protetor espiritual. Eles sabem que eu não vou dar conta de passar por isso. Eu falei que dava. Então, a prova está aí para eu poder cumprir. Ele acha que eu não vou dar conta, então ele vai estar me amparando nesse momento. Então, a função deles é só essa. É mais essa do que qualquer outra coisa, tá? Aí é o que ele fala assim, ó, ali nós estamos falando quando eles são espíritos. Agora, quando eles estão encarnados, supor que algum de nós está nessa ordem aí, né? Quando estão encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não os move nem o orgulho, nem o egoísmo e nem a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Cara, não dá. Não tem como a gente estar nessa classificação. Eu não consigo imaginar. A gente, num dia só, você tem ódio, rancor, inveja e ciúme. No mesmo dia, você tem todos os defeitos. E, eu tenho que assumir que eu sou assim. Acho que todo mundo tem que assumir isso, entendeu? Nós temos essa característica. Hoje eu passei um dia bom, mas eu tive inveja. Normal. Ainda é da minha natureza que não está polida. Ainda não estou adiantada para não ter esse sentimento. Porque ele frisa bem, quando ele está encarnado, que é a nossa maior escola, é quando nós estamos encarnados. É onde esses sentimentos nos derrubam. É onde isso aí nos atrasa. A inveja, o ódio, o rancor, todos esses defeitos que nós vimos aí, que eles não têm, é ali que nós continuamos ligados à terceira ordem. Não conseguimos adiantar. Quando nós conseguimos entender que essas ferramentas vão nos ajudar a evitar esses, que eu odeio. Eu acho assim, eu falo para minhas filhas o seguinte, tira a palavra ódio da sua vida, filha. Quando a gente fala assim, eu odeio, o ódio tem uma energia na palavra. Você pode ver assim,
Você está numa situação, você vai falar assim, eu tenho raiva de fulano. Surte um efeito na fala. Eu odeio fulano. Parece que o que você emana nessa palavra é muito forte, é muito pesado. Então, vamos tentar cortar do nosso dicionário essa palavra ódio. Primeiro que assim, eu falo para quem eu conheço, principalmente as minhas filhas, né? Vocês não sabem o que é odiar. O ódio é uma expressão, é um sentimento que destrói. O ódio são aqueles que estão presos lá, que estão cristalizados no ódio, eles mudam até a forma física quando eles têm ódio. Então a gente não sabe o que é ódio, a gente fica dizendo essas palavras, proferindo essas palavras sem ao menos saber o significado delas direito. Então, mas as palavras têm um peso energético muito grande na nossa vida. Então a gente precisa começar a cortar esse tipo de coisa. Porque são pequenas atitudes que vão fazendo com que a gente mude. A hora que você falar, eu odeio tal coisa, presta atenção em como você falou, como você projetou isso. Aí você volta e fala assim, não é que eu odeio, eu não gosto. Já mudou. A entonação já mudou, tudo já fica mais suave. Eu acho que começa por aí, os pequenos detalhes. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei, gente. A esta ordem pertencem os espíritos designados pelas crenças vulgares sob o nome de gênios bons, gênios protetores e espíritos do bem. São os nossos anjos da guarda, nossos protetores. Então, eles fazem parte dessa ordem, dessa segunda ordem, tá? Por isso que eu falo que a gente transita muitas vezes nas duas ordens, porque nós temos muito acho que a maioria de nós tem essa satisfação em fazer o bem, em ver o outro feliz, né? A gente tem isso naturalmente com a gente já desenvolveu isso, então já tira a gente dessa terceira ordem, mas ao mesmo tempo nós temos os defeitos que nos trazem a essa, então nós estamos nessa transição, precisamos dar um passo maior aí, tentar mudar isso em nós, na nossa reforma íntima, para poder passar essa barreira. Pode-se classificá-los em 4 grupos principais. Nós vamos mais rapidinho neles, porque eles não fazem parte do nosso grupo. A quinta classe, espíritos benevolentes. Sua qualidade dominante é a bondade. Alegram-se em prestar serviços aos homens e protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual. Você vê, é o que eu falei do Chico Xavier. Ele é muito mais moral do que intelectual. A quarta classe são os espíritos sábios. São os que se distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com a questão moral que com as questões científicas para as quais têm mais aptidão. Não consideram a ciência senão do ponto de vista de sua utilidade, e não a misturam com nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Aí eu falo dos homens sábios. Divaldo Pereira Franco é um homem muito culto. Se vocês tiveram a oportunidade de ler os livros do Divaldo, assim, a gente lê o livro do Divaldo com dicionário, né? Eu confesso que a hora que eu vou pegar Divaldo Pereira Franco para ler, eu sempre tenho o Google do lado para poder me ajudar, porque ele tem até as palestras dele, a maneira com que ele fala, tem hora que eu me perco, eu falo, gente, o que ele falou? Nossa, aí você vai, ele tem uma qualidade intelectual muito grande. Ele usa um vocabulário muito, muito difícil mesmo. Sim. E fora a cabeça dele que lembra de tudo, né? Uma coisa impressionante. Ele lembra de trecho de livro, qual é a obra, qual é o autor, tudo, né? E você vê que isso é uma característica de quem estuda muito, né? A pessoa que usa o cérebro para esse tipo de coisa, ele tem o HD interno dele fica mais ativo, né? E você tem uma facilidade. Se você começa a não usar o cérebro para raciocinar, para pensar, fazer conta matemática, você começa a ter um atraso na parte cerebral. Você começa a esquecer as coisas. Isso é normal. Tanto é que os médicos falam, faz palavra cruzada. Por que fala de palavra cruzada? Para você exercitar o lado do cérebro que faz você pensar, né? Então, quem estuda muito tem essa facilidade de, com 90 anos, que nem Divaldo, sabe até a página do livro que ele escreveu, que tem não sei quantas publicações do Divaldo, tem muitos livros do Divaldo. Então, essa é uma característica de quem é uma pessoa que estuda muito, né? A terceira classe são os espíritos de sabedoria. Caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevada. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilitam julgamentos sadios sobre os homens e as coisas.
é uma pessoa sábia, né? Ele não é só no intelectual, ele é sábio em tudo. Ele é sábio na maneira de pensar, na maneira de julgar os outros. É uma pessoa sábia. A segunda classe são os espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que outros para nos darem noção mais justa sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido aos homens conhecer. A gente recebe muita comunicação dos espíritos superiores. A gente trabalha muito com os espíritos superiores. Mentor da casa, mentor do trabalho, porque assim, cada trabalho, que nem a aula de hoje, existe um mentor para a aula de hoje, né? O trabalho de quarta-feira existe um mentor para aquele trabalho, o trabalho da palestra, cada trabalho no centro tem um mentor específico, e tem o Salúcio, que é o mentor da nossa casa inteira, né, da nossa cena. São os espíritos superiores, eles têm essa aptidão para falar com a gente de uma maneira, no mundo espiritual, de uma maneira clara. Eles conseguem transitar, porque eu acredito que deve ser difícil para espíritos superiores, para a espiritualidade superior, conversar com a gente, fazer com que a gente entenda, né? Porque você para pensar, alguém que tem tanto conhecimento, que conhece o mundo espiritual, e tentar explicar para quem não está vendo, e passar para a gente uma informação que a gente considera que a gente consiga entender o que ele está falando, é difícil também para ele, né? E num trabalho de comunicação, de receber comunicação, nós temos dificuldade, todos nós, e vocês vão passar por isso também, todos nós temos dificuldade de chegarmos na elevação dos espíritos superiores. E olha que eles abaixam muito o padrão vibratório para chegar na gente, mas a gente tem que elevar muito o nosso para chegar neles, entendeu? Então, às vezes a gente pega numa reunião, muitas vezes a gente faz. Eu não sei se vocês participaram no final do ano que a gente faz a palavra do plano espiritual no centro. Não sei se alguém participou disso. Todo final de ano a gente faz a palavra do plano espiritual com os alunos, né? E antes da pandemia, os médios iam na casa, faziam as filas e cada um entrava para conversar com o mentor que estava naquela hora lá. E é uma conversa mesmo, bate-papo. Vamos supor, você vai conversar com o Amadeu, que quem incorporava o Amadeu era a Débora. Você vai entrar na sala com a Débora, você vai conversar com o Amadeu, não vai conversar com a Débora. Só que esse trabalho, essa comunicação é super difícil. Então, para a gente, nós temos, não sei se temos 50 trabalhadores na casa, a gente conseguia, às vezes, pegar 15 para trabalhar, no máximo. Porque você tem que ter alguém que chega na vibração do espírito superior, e ele consiga transmitir a palavra através da gente também, que não é fácil. Tá? Então, essa dificuldade vibratória é muito grande. Mas eles têm a capacidade de chegar na gente mais fácil. Nós temos que trabalhar para chegar neles. Vamos ver. Quando, por exceção, encarnam sobre a Terra, é para cumprir missões de progresso, oferecendo-nos um modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então, muitas vezes, eles vêm na Terra para nos dar exemplo mesmo, né? Para servir de modelo, para que a gente possa entender como viveu aquela pessoa e, vamos supor, Madre Teresa de Calcutá. É um espírito superior que veio na Terra, passou pelo que tinha que passar ali, talvez ela nem tenha provas mais para passar, eu acredito que não, entendeu? Mas veio mesmo para nos mostrar o exemplo de bondade, como fazer, entendeu? Nos mostrar o caminho. Porque por mais que a gente estude, leia, receba a palavra do plano espiritual, quando você tem um modelo vivo de que aquilo é certo, é diferente. Nós somos muito material ainda, entendeu? Então, tipo, eu gostaria de ser como Jesus. Eu gostaria de. Mas quem viveu com Jesus viu o modelo vivo de como que é uma pessoa desprendida de tudo em nome de Deus, entendeu? Mas nós tivemos a chance de viver com Jesus também, tá, gente? Todos nós provavelmente já passamos com ele lá nas encarnações passadas. Mas a gente está sempre precisando de alguém, de um exemplo bom de como é viver, como é caminhar, como é evoluir, para a gente poder ir atrás, seguir, pegar e ir atrás mesmo. Alguma dúvida sobre essa, gente? Nós vamos passar agora para os espíritos puros. Vamos tocar?
Então, esses agora são os espíritos da primeira ordem, os puros. A característica geral dele, não sofre influência da matéria. Você vê, eles já não é que nem os espíritos da segunda ordem, eles não sofrem influência da matéria. Eles não ligam para matéria nenhuma, eles já estão desprovidos dessa barreira. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Eles são muito superiores. Tá? A primeira classe é classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma das perfeições de que é suscetível a criatura, Não tem mais que suportar provas ou expiações, não estando mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis, é para eles a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Então, assim, é tudo que nós um dia pretendemos chegar, né? Eles não precisam... Oi? Os da segunda classe ainda tem prova e expiação, né? Tem. Você ainda citou do Chico, a gente falou, acho que semana passada até, do problema que ele tinha na vista. Então, esses têm ainda, né? Sim. Só os que não têm ainda provas e expiações são os espíritos da primeira ordem. Esses não têm mais. A segunda ordem tem prova e expiação. Imagina da terceira. Meu Deus! Então, a gente reclama ainda, né? Ai, minha coluna, ai, meu dedo, né? Tá suave ainda. Um dia só para a gente estudar só prova e expiação, que é uma coisa que, nossa, eu acho que, né, todo mundo tem bastante dúvida. O que é prova, o que é expiação, qual que é o grau de prova e expiação. Sim, vou bolar alguma coisa para a gente fazer sobre isso. É bem legal. Tá. Aí vimos sobre ele. Vamos lá. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Eles falam aqui, eles citam aqui, os homens podem entrar em comunicação com eles. Então, mas, gente, tem que tomar muito cuidado quando a gente ouve que, fulano incorporou Maria de Madalena, fulano incorporou Bezerra de Menezes, fulano incorporou... A gente tem que tomar muito cuidado, porque são espíritos da primeira ordem. Nós estamos muito distante disso, muito distante. E eles não vêm com a energia que nós conseguimos perceber. Não tem, assim... É muito difícil você conseguir. Você tem que estar num trabalho, eu acredito, assim, eu nunca recebi uma manifestação de um espírito dessa natureza, tá? E eu já trabalho com incorporação há uns 20 anos. É muito difícil. Então, assim, eu acredito que você tem que estar num lugar, num ritual só para fazer esse tipo de coisa. E um processo de elevação espiritual, de elevação da sua energia mesmo, para você conseguir chegar próximo a isso. Então eu fico meio receosa quando eu vejo que as pessoas postam, nós recebemos na nossa casa espírito essa noite, Maria, mãe de Jesus, veio e incorporou na fulana, entendeu? É diferente de você psicografar uma mensagem deles, né? Porque muitas vezes a gente psicografa mensagens de espíritos superiores, né? Mas eles não vêm aqui para ditar as mensagens, né? Eles mandam o carteiro, vai no meu lugar e fala isso, tal, é mental, tá? Pode falar, por favor. Porque, assim, por exemplo, esses espíritos superiores que já estão nessa classe aqui, na primeira ordem, eles já são, tipo, de nível consciencial, né? Eles já não são nem, tipo, espíritos que têm uma forma física, até no plano espiritual, eles já são, tipo, uma egrégora, né? Já nem são mais espíritos, assim, tipo... igual se a gente desencarnasse, eu seria um espírito lá, um espírito com uma forma específica. Eles já nem têm mais essa forma, já são, né? Então, como é que, por exemplo, no caso da Maria Mãe de Jesus, ela não é um espírito, ela já é uma consciência. Como é que ela vai incorporar, né? Sei lá, não sei. Na verdade, é que a maioria das pessoas tem dúvida do processo de incorporação, né? Que não é um processo material de incorporação, é tudo fluídico mesmo, tá? Ela conseguiria trazer uma mensagem para alguém através do seu perispírito. Fluídico, é só ligação fluídica, incorporação, tá? Tanto é que eu sempre repito para quem eu conheço. Gente, incorporar não é receber espírito. O espírito não ocupa o corpo de uma pessoa, porque isso está contra a lei de Deus, a lei do universo. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não existe isso, tá? Então, por mais
por menos material que eles sejam, eles têm matéria. Se ele entrar dentro de mim, ele está ocupando a minha matéria. E isso vai contra a lei. Não existe isso, tá? Então, o espírito não ocupa o seu corpo. O que acontece é uma ligação fluídica entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado. Silvana? Fala, amor. Não estou te ouvindo. Então, Lê, Oi. eu não entendi essa parte que você falou de incorporação, que não recebe. Tipo assim, vou te dar um exemplo, vai, um espírito, uma pessoa que recebe um espírito e fala um monte de coisa vou dar o exemplo de Umbanda. E bebe alguma coisa, e dança, e faz. Então, isso daí não tem. Não. Isso daí não é o espírito que entrou no corpo da pessoa e fez a pessoa beber, girar, cambalear, rezar. Isso não existe, tá, Silvana? Isso não existe. Um dia eu vou fazer uma aula para vocês só falando de incorporação, tá? O que acontece muitas vezes na Umbanda, as pessoas entram na Umbanda e não tem uma educação mediúnica. Por que a gente estuda, tá? Porque a hora que um espírito aproxima de mim e ele tem uma característica de... Ele faz esse movimento de giro, vamos supor, vamos falando de Umbanda. Ele faz um movimento de giro, de beber, tudo. A hora que ele se aproxima de mim e no meu perispírito se liga ao perispírito desse espírito, eu pego todas as sensações que ele tem. Se eu não sou uma médium educada, o que eu vou fazer? Vou levantar no meio da corrente e vou começar a rodar. Vou começar a girar, vou começar a beber, vou me debater no chão, como você vê muitas vezes acontecer, tá? Então, isso faz parte do quê? O médium não tem educação para receber esse espírito. Então, a maioria das pessoas que trabalham em casas de Umbanda, eles não estudam. Você vai lá na casa de Umbanda, você tem uma mediunidade. Aí lá eles te colocam do lado de um preto velho. Vamos supor, você tem a mediunidade para receber, eles vão te colocar do lado do preto velho. O que você vai fazer? Você vai passar todas as sensações, ele vai passar todas as sensações para você e você vai se transformar no preto velho. Mas se você tiver uma educação mediúnica, o que é? Estudo. Eu entendo que essa energia não é minha, eu sei que esses atos não são meus, e eu vou pegar tudo aquilo que ele está falando, tudo aquilo que ele está projetando, e passar através de mim, Alessandra, com a minha calma, com a minha decência, com o meu comprometimento com a doutrina. Isso é educação mediúnica. Tá? É tipo um controle, então, Ale, você consegue controlar... Tipo um controle. Ah, tá. Porque dizem que tem aqueles médiums como que fala? Que fica... Gente... Sabe, você já ouviu falar que o médico que ele fica consciente e o outro que não fica mediunidade consciente e mediunidade inconsciente. A maioria das mediunidades que você conhece são médios que são conscientes, tá? Que somos nós, a maioria de nós. Médios inconscientes, eles meio que desdobram, saem do corpo, entendeu? E na verdade eles não saem do corpo e o outro entra no corpo deles, tá? Isso não existe. Eles ficam de alguma maneira. Tudo que eu falo para vocês, se alguma coisa restringir a lei, se alguma coisa for contra a lei, é mentira. Não acredita nisso. A pessoa desencarna, né? Não, a pessoa desencarna. Você imagina, ela sai do corpo. A gente, só no físico a gente sai do corpo, né? Todo mundo entende isso, né? Então, quando a gente está inconsciente, vamos supor que eu desmaiei, eu estou inconsciente, eu saí do meu corpo físico. Eu estou pairando sobre o meu corpo físico. Mas está ligado ainda pelo fio, Estou ligado. Né? Se vem um outro corpo e entra no lugar do meu, o que eu faço? Ele rompe meu fio de prata e eu desencarno, tá? Então, isso não existe. Aí a pessoa fica no inconsciente, ela fica ao lado do corpo físico. E aí, nesse sono inconsciente, ela recebe a comunicação desse espírito. Então, ela vai praticamente passar tudo o que ele está falando da maneira com que ele está falando. Às vezes chorando, às vezes vomitando, às vezes ela tem ela tem menos controle, vamos assim dizer, porque ela está fora do seu corpo físico, tá? Quem que perguntou alguma coisa? A Érica? Então, essa explicação que você deu agora é tipo aquele filme do Ghost, aquela cena que incorpora na mulher? Deixa eu lembrar. Qual que é a cena, Érica? O espírito vem e entra no corpo. Então, isso tudo é coisa de filme. Isso? É coisa de filme, tá? Você vê que, acho que é no filme Ghost mesmo, que o espírito fica ao lado da mulher e ela começa a conversar. E depois que ela começa a conversar, ele vem e faz o corpo dela, né?
Isso aí é para mostrar que era no filme. Mas o que acontece é isso, o espírito está ao nosso lado, passando as informações, e eu transmitindo as informações para quem está ouvindo, entendeu? Tá. Então, assim, quanto mais você vê esse tipo de fantasia que a gente fala, esse tipo de show, de festival, menos educação mediúnica o médium tem, tá? Tanto é que a gente, no centro, no dia de terça-feira, nós temos palestra, tá? Então, a casa fica cheia, as salinhas tudo do lado, nós não trabalhamos com incorporação no dia de palestra, tá? Porque tem médiuns que não conseguem se controlar e começa a falar alto, e não é porque começa a rodar, não, mas falam num tom mais elevado, porque às vezes você recebe comunicação desses espíritos impuros, que eles chegam bagunçando. Você tem que ter um controle mediúnico muito grande para você não levantar e sair xingando todo mundo, tá? A comunicação é muito, muito grosseira mesmo. Mas tem médios que ainda falam alto, falam alguns palavrões, tal. Então a gente não mistura as tarefas. Por isso a tarefa é feita de quarta-feira, tá? Que é dia separado do dia da palestra. Quando a gente precisa fazer um socorro, vamos supor que a gente tem algum assistido que está passando mal, e a gente tem que socorrer. Estamos lá para isso, tá? A gente junta numa corrente médiuns que tem um pouco mais de controle e faz o trabalho que ninguém escuta, tá? Ah, mas porque eu não gritei, não xinguei, não trabalhei? Trabalhamos igual. Isso chama-se educação mediúnica, o que todo mundo precisa ter, tá? Senão a gente vai ficar fazendo um show. Para mim isso é show, tá? E assim, eu não recrimino nenhum tipo de religião nem nada, mas a gente precisa conhecer, porque se um dia nós vamos trabalhar com esse tipo de incorporação, a gente precisa conhecer o que acontece, tá? Isso vocês vão conhecer ao longo do processo de estudo, mas é mais ou menos por aí, tá? Vamos lá. Bom, falamos dos espíritos puros, né, que são os nossos salva-vidas. Agora nós vamos... Acho que agora tem um monte de perguntinha, tá? Vamos ver. Progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Vamos ver se a gente dá conta, né? Sem a gente ficar lendo as coisas, né? Eles perguntam, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que melhoram? Eles mesmos que melhoram, né? A fonte é a mesma, né? A fonte é a mesma, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente já tem que estar resolvido dentro da gente. Deus não vai criar, essa leva aqui é bom, essa leva aqui é mal, entendeu? Não, criou todos iguais, simples e ignorantes. Fomos crescendo, evoluindo, nos melhorando, e nós que chegamos a isso. Mérito nosso, mérito de cada um, tá? A resposta, são os próprios espíritos que se melhoram, tá? Isso a gente já tinha entendido. 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Outra pergunta que a gente também já tem que estar com ela na ponta da língua. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deus a cada um determina a missão com o fim de esclarecê-los e fazê-lo alcançar, progressivamente, a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Então, assim, fomos criados iguais, deu oportunidade igual para todos, é como a gente faz com os nossos filhos, né? Criamos nossos filhos igual, damos oportunidades igual para os dois, para os três, para quantos filhos tivermos. Tem um que vai evoluir mais, tem um que vai alcançar, tem um que vai virar um doutor, tem outro que não vai virar nada, mas nós demos a mesma oportunidade. É o espírito que escolhe o caminho, é o espírito que escolhe evoluir ou não evoluir. Pegar tudo aquilo que você deu de educação e usar em favor dele, ou não, entendeu? Então, assim, é muito próximo da nossa realidade, nós vivemos isso no dia a dia, né? Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Não. Não tem espírito que vai viver a vida inteira nas ordens inferiores. Todos vamos evoluir. Vamos caminhar um passinho de cada vez? Todos vão evoluir. Tem uns que vão dar aquele passo que sobe 3 lances de escada. Tem um que vai dois pezinhos em cada degrauzinho de escada. Mas vai evoluir. Porque a gente vai evoluir na reencarnação. A gente só evolui quando a gente reencarna, né? A gente evolui na matéria, né? Então todos vão para a matéria. E como a gente já falou, acho que uma vez aqui, eu acho, né? Ninguém volta, ninguém regride, tá? Não existe isso, tá, gente?
eu vou viver essa existência e vou regredir na minha evolução. Não, a gente não volta, a gente não regride, a gente Até só progride. na 118 tá falando isso aí que você falou agora, que é o podem degenerar. Podem o espírito... Alguém perguntou? Não, eu que falei esse negócio do coisa. Vamos lá. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Certamente, né? Eles a alcançarão mais ou menos rapidamente segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Depende de nós apertar o passo. Quem acordou, passo forte, vai embora. Quem não despertou, vai ficar ali ainda, tentando achar alguém que desperte a pessoa para a pessoa poder acordar. Nós precisamos entender que nós precisamos estar desprovido da matéria, nós precisamos estar fazendo bem, precisamos estar desprovido desses sentimentos que nós vimos dos espíritos da terceira ordem. Então, se nós temos já um pouco desse entendimento, a benevolência, o perdão com o próximo, nós já estudamos sobre a família, que é a nossa maior prova, né? Precisamos ter paciência com a família, entender que o nosso familiar problemático não está no mesmo grau, talvez, evolutivo que nós. Então, vamos olhar para ele, vamos dar a mão para ele. Por mais que eu tenha vontade de matar, muitas vezes, enforcar esse fulano que me dá trabalho, entendeu? Mas vamos entender que nós estamos estudando. Nós somos capazes de ajudar aqueles que nunca nem ouviram falar, tá? Então, estamos um passo à frente. Aí podem os espíritos degenerar? Essa pergunta, né, Paulo? Não, à medida que avançam, compreende que a distância da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento que não esquece mais. Então, que tudo que nós adquirimos de conhecimento está registrado no nosso espírito, tá? Então, assim, nós temos o nosso campo mental, que é o mental superior do espírito, onde ficam todas essas vivências de nossas reencarnações pretéritas. Muitas vezes, olha eu fugindo do assunto, né, gente? Toda hora eu fujo do assunto. Muitas vezes nós nós achamos que o que nos está nos atrasando, nos perturbando, são nossos obsessores, né? A maioria de nós tem isso, né, gente? Tá dando uma coisa errada aqui, tá não sei o que lá, não sei o que lá. Eu vou pôr meu nome no centro, que com certeza eu devo estar com algum obsessor. Algum espírito que não gosta de mim está me... Mas, eu não sei se chega a 80%, 70% das nossas obsessões são causadas por nós mesmos, tá? Por nossas vivências no passado. Nós trazemos coisas no nosso HD, na nossa memória, muito forte, no mal, na maldade, na dificuldade, no sofrimento, nas mortes. Nós trazemos muito isso registrado em nós, tá? E muitas vezes, quando vamos dar um passo a favor da evolução, quando vamos tentar um melhoramento, essas lembranças vêm para nós de uma certa forma que dá uma derrubada, deixa a gente muito aniquilado, entendeu? Mas não é uma obsessão externa, não é ninguém tentando nos derrubar. A gente tem que parar de achar que tudo é alguém do nosso passado que está tentando derrubar a gente. Às vezes nossos inimigos estão nem aí para nós. E muitas vezes a gente consegue estar encarnados e escondidos, totalmente escondidos dos nossos inimigos. Basta que a gente não vibre na mesma frequência que eles. Você imagina, é a mesma coisa que a gente aqui na Terra. Eu tenho uma pessoa que não gosta de mim, mas se eu ficar em casa e ele não souber meu endereço, ele não vai me achar. Ele não vai saber como que ele vai me atingir, como que ele vai me matar, me bater, se ele não sabe nem onde eu moro. É a mesma coisa com nossos inimigos do passado. Se a gente conseguir se proteger deles, eles não vão achar a gente. Então, eles não estão nos obsediando toda hora. Não é toda hora que a gente tem um problema que a gente tem um obsessor. Muitas vezes, quem está nos obsediando é o nosso passado. É as nossas lembranças. É o que nós fomos e o que nós queremos nos tornar. Então, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a dar um passo do entendimento, essas coisas do passado vêm forte e tentam dar uma passada de rasteira mesmo, tá? Então, se fortaleçam, entendam que são coisas que a gente tem que viver, que depende da gente. Nós temos um passado de evolução no mal, nós temos um passado que não é tão flores assim, entendeu? Então, nós temos que tocar isso aí para frente e não ficar toda hora achando que nós somos perseguidos por um obsessor, tá? Qual que eu parei, gente? Tá. Deus, é a 119, né? Deus não poderia isentar os espíritos das provas
que devem suportar para alcançar a primeira ordem? Se ele tivesse sido criado perfeito, não teria mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Tá dito, né, gente? Se ele vai nos fazer passar pela prova, onde estaria o meu mérito se eu nem lutei? E por que ele me selecionou para ser o escolhido de Deus para não passar pela prova? Entendeu? Nós temos que parar de achar que nós somos escolhidos de Deus, não somos escolhidos de ninguém, não. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Não pela fieira do mal, mas pelo da ignorância. Então, não quer dizer que nós todos fomos maus. Tá? Maldade e ignorância são coisas totalmente diferentes. Tá? Eu acredito até que muitos espíritos que hoje já estão evoluídos não tiveram essa maldade, essa coisa da maldade. Foram ignorantes mesmo. Vamos num exemplo assim. Meu avô era uma pessoa bem ignorante. Bem ignorante. E ele batia muito na minha mãe e na minha tia quando elas eram crianças. Tá? Ele era malvado? Não. Ele batia porque ele era uma pessoa ruim? Não. Ele era uma pessoa ignorante. Ele achava que aquele ato de eu vou bater na minha filha porque eu tenho que fazer ela entender era o melhor para ela. Então, existe uma grande diferença entre ser mal e ser ignorante. Tá? Agora, aquele que bate porque ele quer castigar e punir a pessoa, ele já tem a maldade. Então, é diferente a maneira com que ele trata a situação, entendeu? Então, a gente tem que sempre tentar distinguir isso. Quando meu avô ficou doente, minha mãe teve muitos problemas com ele quando ela era menor, ela apanhou muito do meu avô. Então, foi difícil para ela entender tal. Quando ela ficou mais velha e estudou a doutrina, tudo, ela conseguia entender. Tanto é que ela falava assim, meu pai é como se fosse uma criança. Ele não tem o conhecimento. Então, assim, eu falava, mãe, mas quando ele morrer, o que vai ser, né? Porque ele bateu tanto em vocês, tal. Ela falou, filha, Deus não vai culpar, ninguém vai culpar seu avô porque ele me batia, porque ele achava que estava fazendo o melhor para mim. Ele achava aquilo realmente, entendeu? Então ele não batia nelas para punir, para castigar. Ele batia porque ele achava que aquilo lá educaria elas. E ele morreu achando que elas eram boas, porque lá atrás ele bateu, entendeu? Então olha a capacidade dele, olha a ignorância dele, mas é diferente. Ele não era uma pessoa malvada, ele era apenas uma pessoa ignorante. Tá? Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Responde o Kardec. Deus não os criou maus, criou o simples e ignorante, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram com sua vontade. Então, assim, uns se tornaram mal porque quiseram, né? Foi a opção deles. É que nem eu falei dos filhos, você educa os dois igual. Um vai para o caminho da droga, outro vai para o caminho do estudo, opção de cada um, tá? Como podem os espíritos em sua origem, quando não têm consciência de si mesmo, desfrutar da liberdade de escolher entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho do que para o outro? A resposta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura de queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. Então é a escolha mesmo de cada um, tá? É isso, a gente tem que ter em mente isso. De onde provém as influências que exercem sobre ele? De onde provém essas influências? Dos espíritos imperfeitos que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Então, assim, as influências vêm disso daí. Então, você pode optar por não ser influenciado por essas energias, tá? Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Quando eles falam simbolizam Satanás, eles simbolizam a pessoa que tenta levar o homem para o caminho errado. Na verdade, é isso, que fica na cabeça, que fica... o espírito imperfeito ali, impuro, que fica tentando toda hora pegar um para poder levar para o lado errado, né? Só que a gente só cai nisso se a gente quiser. Essa influência não se exerce sobre o espírito senão em sua... Essa influência não se exerce sobre o espírito senão em sua origem? Ele pergunta.
ela o segue na vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistam de obsediá-lo. Então, assim, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente consegue se livrar dessas obsessões, esses maus pensamentos, desses maus que vão intuir a gente a fazer coisa errada, tá? Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Ele responde, como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Ele fala, por que Deus permite que o homem seja mau? Por que nós vamos pôr culpa de Deus se a pessoa é mau? Não é culpa de Deus. Ele não falou desde o início, criou todos iguais, simples e ignorante. Eu segui o caminho do mal por culpa minha, sabe? A gente tem que parar de ficar pondo culpa em Deus nas coisas que... Deus não é uma pessoa que vai lá, vou escravizar você, ó, você vai fazer o mal, eu permiti que o mal chegasse a você. Não, vamos jogar a responsabilidade para nós permitimos isso, né? Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos? Ele fala, sim, certamente, é a grande maioria dos espíritos. É o degrau que a gente falou, né? Vai evoluindo, vai alcançando a sua evolução. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, porém a eternidade serão para eles mais longas. Todos nós vamos chegar à perfeição. Quanto tempo vamos demorar? Não sei. Quanto mais rápido acordarmos, melhor vai ser. Porque aí vamos chegar rapidinho lá e vamos parar de sofrer. Porque lá na frente, nós vimos agora há pouco, né? Que lá na frente nós vamos ter que passar por provas e expiações. Quem que não quer uma vida assim? Eu queria uma vida que eu não pudesse passar. Ou se eu tivesse já na segunda, seria ótimo. Ai, que eu viesse com um probleminha no olho, sabe? Ai, um negócio aqui, um cantinho do olho. Seria excelente. A minha única preocupação seria o negócio do olho. Sabe? Eu quero chegar nesse degrau logo, o mais rápido possível. Então, para eu chegar ali, eu tenho que, correr, senão não vou, não. Vai ser na perna, vai ser no olho, vai ser no reumatismo, igual é o de todo mundo, né? A prova tá aí, né? Espera, gente. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar... Sim, eu já respondi essa, né? Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla os transviados de igual maneira e os amam com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram. Não eram antes mais que simples espíritos. Então Deus ama qualquer um. Você pode matar um batalhão de gente, ele vai te amar. Tá? Ele vai entender que aquilo lá é sua maldade e sua ignorância. Os espíritos são criados iguais quanto à faculdade intelectual? São criados iguais, sempre iguais, gente. Não tem, a gente tem... Eu acho que essas perguntas, assim, já tem respondido dentro da gente. Não tem como criar diferentes. Somos iguais em tudo. Só progredimos diferentes, só. Nós somos criados iguais. Senão Deus não seria uma pessoa tão boa. Um ser... Exatamente. Se a gente coloca Deus nessa condição de divindade, de consciência divina plena, como que a gente vai imaginar que ele criou um ser igual acredita-se muito, né? Criou-se o anjo, por exemplo, um ser perfeito, onde não existe defeito. O anjo nos ajuda. Então, quer dizer, não tem como Deus ter criado um ser perfeito, porque ele seria injusto com a gente. Lógico. Porque ele criou a gente simples e ignorante e criou um ser perfeito, angelical. Mesmo que esse ser perfeito fosse criado só para nos ajudar, imagina assim, Deus criou um anjo para ajudar vocês. Mesmo assim, ele, dentre as suas criaturas, ele escolheu um para nos ajudar. Qual que seria a sua bondade nisso tudo? Não teria essa bondade toda. Então, assim, é uma coisa lógica. E quando a gente vai tentar provar para as pessoas que existe a reencarnação, que nós existimos há milênios e que vamos evoluir, que vamos existir, uma das coisas que a gente tem que usar de artifício é isso, gente. Porque se a gente for criado para morrer amanhã e acabou, então Deus não é bom. Então vamos parar de rezar para Deus, porque ai. Por que uma pessoa morre com 90 anos e uma criança morre com 1 ano? Sim. Qual que é o sentido disso? E por que uns passam fome e outros têm tanto dinheiro? Por que uns nascem no Brasil, outros nascem na Síria? Né? Então, assim, a gente... coisas que, assim, a gente já tem que estar
com a cabeça preparada para esse tipo de coisa. Nós não temos mais, não temos que ter mais esse tipo de dúvida. Senão voltamos na estaca zero. Exatamente. Quando eu vejo alguém falar isso, que vai morrer, acabou, tal, você fala, você não acredita em reencarnação, não acredita na vivência do espírito, não, eu não acredito. Então, como você me explica Deus? Ah, Deus é o criador de tudo. Tá, mas gente, como ele é tão bondoso, meu vizinho passa necessidade aqui do lado. Ele escolheu meu vizinho para ser assim? Ele selecionou lá, eu vou pegar essa cartela de filho aqui, ó. Esse aqui vai passar fome, aquele ali vai andar de iate, aquele ali vai andar de avião. Sabe, essas coisas são muito primárias na nossa cabeça, na nossa inteligência. Nós já evoluímos, nós não temos mais essa inteligência tão cristalizada, tão parada no tempo, tá? Acredito eu. Nós não podemos ter isso, não permitimos mais isso dentro da gente. Mas nós aí que entre os pseudo-sábios, que são pessoas que utilizam dessa pseudo-sabedoria, quer dizer, que eles sabem de tudo isso que a gente está falando, porém, eles pregam outra coisa para poder alienar aquelas pessoas, tomar para si aquelas pessoas ali, dinheiro e bens, e utilizam disso, sim, né? Nas várias igrejas, né, com seus pastores, né? Se você for perguntar para essas divindades aí, o que eles entendem de Deus, eles vão saber de Deus assim como nós. Mas eles pregam outra coisa, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque essas coisas que a gente ouve desses pseudo-sábios, né, que realmente são esses espíritos que nós estamos citando agora, são os pseudo-sábios. Eles têm uma facilidade para conversar, para convencer a gente das coisas que estão acontecendo, entendeu? Então, só que na verdade eles já têm um certo conhecimento que eles escondem, que eles não falam. Entendeu? Porque se falar, você não vai ser mais o coitadinho, né? Você vai começar a pensar pela sua cabecinha, né? É diferente. Exatamente. Eles oferecem justamente isso. Eles, ó, te ofereço aqui a minha cura. A sua cura tá aqui na minha mão, ó. Faz isso tá aqui. Você vai ter. Você vai. Sim. Então, isso vai acabar, né? As pessoas vão acreditando nessas coisas e vão sendo manipuladas por esse Cria uma ligação que você não consegue mais sair disso. Né? E eles sabem, tem um conhecimento, às vezes, até mais amplo do que muita gente. Sim. Mas usam de má fé, né? Mas, enfim. Vamos lá. Os espíritos são criados iguais quanto à faculdade intelectual? Ele fala que são criados iguais, mas não sabendo de onde vêm. É preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. Os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são por isso os espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam, porém, adquirir ainda a experiência e o conhecimento necessário para alcançar a perfeição. Mesmo que ele não tenha má tendência, ele precisa ainda do conhecimento para alcançar a perfeição. Então não adianta falar que eu não vou estudar, que eu não vou estudar, que eu não vou conhecer, que eu não vou... Vai ter que chegar uma hora que você vai ter que pegar, estudar, conhecer e pensar, tá? Não vai ter jeito. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de se desenvolverem e de se esclarecerem, e que não passam sem transição da infância à madureza. Assim como há homens que são bons e outros maus desde a infância, existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem, com a diferença capital de que a criança tem um instinto, todos formados enquanto que o espírito, em sua formação, não é nem mau nem bom. Tem todas as tendências e prefere uma ou a outra direção por efeito de seu livre-arbítrio. Na verdade, é tudo a nossa escolha, né? Percebemos desde o início que é somente a nossa escolha, né? Ele compara muito a criança e eu acho que é muito isso mesmo. A criança tem essa ingenuidade, né? Então ela não tem nem o lado bom nem o lado ruim. Ela é você que vai moldando, assim, quando eles põem a criatura, um filho na sua presença, né? É para você moldar essa criança que não tem ainda essas coisas, né? Mas ele vai ter que passar pelo processo de aprendizado para chegar na vida madura. E nós também. Vamos ter que passar por todo esse processo de aprendizado para chegarmos à perfeição. Não vamos pular em nada. Então, eu vou só praticar caridade, eu não vou estudar porque eu não gosto, porque eu não... é conhecimento para mim, tal. Eu vou ler Divaldo, eu já desisto, porque Divaldo é um saco, é um porre e tal, não sei o quê. Tudo bem, você só está adiando o processo. Vai chegar lá para frente, que você vai ter que ler, que você vai ter que estudar, que você vai ter que conhecer. A doutrina espírita pede muito isso. Instruí-vos, é o caminho é o conhecimento.
porque a bondade é muito importante. Então, é o que eu falo, tenta sempre levar o lado intelectual e o lado da moral junto, tá? Ao mesmo tempo que eu faço caridade, eu estudo. Ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo isso, eu também estou estudando, tá? Para a gente não parar e não ficar lá para frente, vou ter que fazer tudo isso. Não adianta, não vai ter para onde correr. Vamos ver se tá. Vixe, já são 9h22 já. Anjos e demônios. Vamos falar rapidinho dos anjos e demônios. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Ele fala, não, esses são os espíritos puros, o que se acham no mais alto grau de escala e reúne todas as perfeições. Então, é o que nós falamos agora. Deus não criou o anjo lá. Tu criou, esse vai ser o anjo. Ele nasceu simples e ignorante, progrediu e chegou lá em cima. Então, nós olhamos e falamos, o anjo lá, ó. É lá que eu quero chegar. Não é ter sorte. Quem sabe na próxima encarnação Deus me sorteia, eu vou ser anjo. Não existe. Eu vou ter que comer o capim da terra mesmo, não tem jeito. Os anjos percorreram todo o grau da escala, percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, alguns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que, muito antes de ele existir, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens acreditavam que eles foram sempre assim. Então, a gente pega uma coisa atual, né? Mas não, eles foram criados assim, evoluíram e passaram pelo estágio, tá? Há demônios no sentido de que se dá a palavra? Existe o demônio, né? Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e creem eles serem agradáveis pela abominação que cometem em seu nome. Então, vamos parar de... Demônios tá mais na nossa cabeça do que na cabeça de Deus. Não existe essa criação. É apenas um espírito que não evoluiu. É apenas uma pessoa que... É aquele primeiro que nós falamos lá, os espíritos que querem fazer o mal. Eles estão ali para fazer o mal. Mas eles têm a opção de fazer o bem. Não fizeram porque não quiseram. Vamos ver se tem mais alguma coisa para falar dos demônios. Ixi. Espera lá, gente. A palavra demônio não implica na ideia de espírito mau, senão na sua significação moderna, porque a palavra grega daimon, da qual se origina signo gênio e inteligência, se emprega para designar os seres incorpóreos bons ou maus, sem distinção. Por demônio, segundo o significado vulgar da palavra, se entende seres essencialmente malfazejos. Seriam, como todas as coisas, criações de Deus. Ora, Deus, que o soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza e condenados por toda a eternidade. Se não são obras de Deus, seriam, pois, como ele, e de toda a eternidade, ou então haveria várias potências soberanas. Então, se a gente começar a acreditar que existem os demônios, a gente tem que acreditar que existem outros deuses também, né? Que Deus, nosso Pai, que nos criou, que criou todos os espíritos iguais, não criou um demônio para nos assombrar, para ficar no nosso pé, tá? Eu acho que é mais ou menos isso que esse capítulo fala, tá? E o que é legal da progressão desse capítulo, que nós encerramos agora, graças a Deus, né, gente? 2 aulas falando disso. É que, assim, você pode ver que quando começou as perguntas, eu acho que a maioria de nós sabia as respostas, né? Acredito eu. E quando ele começou a perguntar as coisas, muitas coisas já ficaram mais claras para nós, porque a gente já começa a entender todo esse processo, tá? Que é essa evolução, que precisamos parar de achar que na espiritualidade existe uma diferença de categoria, diferença tal. E desde que eu falei desde o início, o que vai nos ajudar a conhecer a classificação desses espíritos? Vai ser mais útil para a gente entender quem está ao nosso lado. Quando conseguimos perceber o mundo espiritual,
quando tivermos mais facilidade para perceber, vamos conseguir entender que essa manifestação, esse conselho, esse aviso não é bom para mim, porque não é de natureza boa, tá? Então a gente consegue se proteger melhor. Lembra que a gente falou que cada um encarnado, 4 ou 5 desencarnados em volta da gente, próximo a gente, eu não falo em volta porque a gente vai achar que tá tudo aqui na minha volta, mas assim, eles não estão aqui cercando eu, Alessandra, eles estão em volta, então cada encarnado, 4 desencarnados. Imagine as mentes que estão em volta da gente. Se a gente não se afinizar com as coisas boas, vamos atrair para nós, as mentes mais perversas, tá? Até quando estamos sozinhos, os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos momentos sozinhos, temos que tomar cuidado com o que pensamos, tá? Com as malícias, com a maledicência, com as coisas que desejamos do próximo, com as invejas, porque nós não estamos exteriorizando para os nossos amigos, tá? Mas para o mundo espiritual nós estamos abertos, é antena, é radar, então precisamos começar a despertar isso em nós. Nós não temos que viver a aparência e mostrar para os nossos amigos que nós somos boa pessoa. Ah, eu sou boa pessoa, porque eu não falo mal de ninguém na frente dos meus amigos, da minha família, eu não grito com os meus filhos, eu isso, aquilo. Mas quando eu estou sozinha, meu pensamento vai longe. Eu falo mal de fulano, eu penso de ciclano, eu julgo fulano de ciclano, eu falo que a minha mãe faz isso, faz aquilo, eu fico chateada pra caramba, tal. Tudo isso é nós pensando, é nós exteriorizando. Aí nós vamos atrair o que para nós? Que tipo de pessoas vão estar ao nosso redor? E que tipo de intuição eu vou ter durante o dia? Então tudo que a gente fala. Hoje mesmo eu vi na rua, nós saímos cedo de casa para trabalhar, eu percebi no trânsito, tinha uma senhora, ela já colocou o carro dela no trânsito agitado. Você já percebe que a pessoa já entra já agitada no trânsito. Isso às 8 horas da manhã. E ela já buzinou pro cara da frente. Você percebe que o mundo em volta dela, a energia em volta dela já está perturbadora. Aí o que aconteceu? O motoqueiro foi passar por ela, pegou o para-choque do carro dela. Ela já buzinou, brigou com o motoqueiro parou. Então, sabe, isso, mas isso era para acontecer? Não, a gente atrai essas coisas. Você sai de casa puto da vida, atrasado, gritando com fulano, com ciclano, louco da vida, e vai atrair na sua ida para o trabalho, a ida para a escola, esse tipo de coisa, esse tipo de gente, entendeu? O motoqueiro, coitado, foi sem querer, mas ele arranhou o carro dela, mas poderia não estar envolvido com ela também, se não tivesse na mesma vibração. Então, assim, vamos nos proteger, para tentar sair de casa, chegar no trabalho, chegar nos lugares, tranquilos, porque o mundo espiritual é muito grande em volta de nós. E se ficarmos jogando palavras para o ar e maldizendo tudo, o dia vai ficando cada vez mais pesado, cada vez mais enrolado. Tá? Ninguém quer falar nada, gente? Só eu falei hoje, né? A gente gosta, falou bem, falou ótimo. E passou rapidão. Passou muito rápido, já são 9h30. Eu acho que, espero que eu tenha atingido vocês em trazido alguma coisa boa, porque eu acho que é esse o nosso bate-papo, é essa a nossa intenção quando a gente junta aqui quinta-feira, né? Se divertir, né? Vocês são super divertidos. Então, eu acho que essa troca é uma troca de conhecimento, é uma troca de energia, é uma troca de vibração, acho que faz bem pra gente, né? Faz bem pro nosso espírito, faz bem para a família, porque o que a gente carrega daqui a gente leva para nossa família, né? Isso é muito importante. Não desistam das aulas, né? Por mais às vezes maçante que seja algumas coisas, né? Vamos tentar estar toda quinta-feira, né? E acho que de tudo isso da aula de hoje, o que eu queria que vocês entendessem era isso. Vamos apertar o passo para que lá na frente a gente se encontre em condições melhores, tá? Todos temos problema, todos aqui nessa sala temos problema. Se não é físico, é financeiro, é com família. É nossa prova, é nossa expiação. E vamos parar de ficar lamentando os problemas e vamos também agradecer a oportunidade. Fala, minha linda, fala, Sil. Então, sabe o que eu queria? Eu não sei se é apropriado, mas eu queria, agora no encerramento, se a gente pudesse fazer boas vibrações, porque, assim, eu estou com meu irmão Dodói no hospital com Covid, não está bem, está em um estado crítico, e a minha mãe também, no estado crítico no hospital. E a minha irmã, Viviane,
está em casa, ela está assistindo a gente, mas ela também pegou e está isoladinha. Então, eu queria ver se a Tá, gente conseguia fazer uma boa vibração para o plano espiritual, para vamos. chegar até lá com bastante harmonia, que eles consigam receber o tratamento com todo o amor e sabedoria, Vamos. tá? Vamos fazer o seguinte, Sil. Nós vamos, bom, a aula está encerrada, tá, gente? E nós vamos agora direcionar uma vibração para os seus familiares, tá? Eu vou conduzir a vibração e vocês vão na minha condução. Funciona assim, tudo que eu for falando, vocês vão tentando criar na mente, tá? Que a gente consegue chegar neles, tá bom? E aí você, quando eu chegar para falar os nomes, você diz os nomes, tá, Sil? O que é Tá. importante? Por que é importante a gente falar nome, endereço? Porque nós vamos pedir para a espiritualidade chegar até eles. Não somos nós que vamos desdobrar e vamos lá, tá? Eu faria isso se fosse um outro dia de trabalho, a gente desdobraria e iria lá no hospital, tá? Mas não é o caso, nós vamos fazer uma vibração. Quando a gente vai fazer uma vibração para alguém, a gente pede para a espiritualidade levar essa vibração. Só que eles não são mágicos, né? Nós vimos agora, são espíritos como nós, que também estão aprendendo, estudando. Eles precisam de informações para chegar nas pessoas. E muitas vezes a gente acha que vou vibrar por alguém, eu pensei, a espiritualidade chegou. Não. Eles precisam de nome, endereço, tudo certinho para chegar nessas pessoas, tá? É mais Eu ou só menos não para isso. sei o endereço porque eles estavam na casa da minha irmã, em São Paulo. Tá. E Não a tem problema. Você fala o aconteceu lá. nome completo deles e mentaliza os dois e a gente vai chegar, tá bom? Tá, os três, né? No Os três, caso. né? Então tá, vamos fazer a vibração da noite, tá?